Olá, seja bem-vindo ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Marcelo Argachoy. Tudo bem com vocês? Beleza, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo ótimo. É isso aí, então vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians vence a Ponte Preta e abre ainda mais vantagem na liderança do Brasileirão. Com 3 gols de Copete, Santos bate São Paulo em clássico na Vila Belmiro. São Bernardo traz empate de Blumenau na ida pelo mata-mata da Série D. São Caetano e Água Santa colecionam novos empates na Copa Paulista. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito da vitória do Corinthians, mais uma vitória do Corinthians, né? 2-0 sobre a Ponte Preta, Angelão. Corinthians mais líder do que nunca, ainda mais vantagem, né? Com os tropeços ali do Grêmio, tropeço do Palmeiras, né? Só o Flamengo que venceu ali naquela parte de cima da tabela. Enfim, Corinthians isolado na liderança. Corinthians se isolando na liderança, acho até que o momento do Corinthians se isolar, acho que não era ideal, não sei o que o torcedor vai pensar, né? Porque falta muita rodada pela frente, tem 26 rodadas pela frente, o Corinthians está abrindo vantagem, se continuar assim, ok. Mas o problema é depois de sofrer a primeira derrota e o time começa a dar uma caída, né? Essa acho que é a preocupação do torcedor corintiano, né? Mas o Corinthians já mais uma outra grande atuação, não fugiu muito do padrão dele, forte na marcação, buscando criar bastante e acabou chegando aos gols. Mas a Ponte Preta também não vendeu barato essa derrota, não. Quer queira, quer não, Emerson Sheik mostrou que continua, mesmo com idade, já quase final de carreira, continua um grande jogador, deu trabalho para a defesa do Corinthians, o pênalti, né, até saiu em cima dele ali que acabou perdendo, que a Ponte acabou perdendo, e é um grande jogador, eu acho que caberia até espaço no Corinthians para ele, claro, não para ser titular, mas caberia nesse elenco do Corinthians ainda. Mas um grande resultado para o Corinthians, abre vantagem. O Flamengo colando ali, acho que a gente chegou a falar aqui no programa da semana passada, que o Flamengo com o elenco que tem um time que quer dar trabalho, e o Flamengo já está começando a mostrar isso, é claro, tem uma vantagem aí de 9 pontos, mas o Flamengo já mostrou que está com um elenco top, assim como o Palmeiras também, que a gente chegou a falar, e vamos ver como é que vai ficar agora. É isso aí, o Corinthians que venceu com gols de Jadson e Jô. O Luca perdeu um pênalti para a Ponte Preta, né? O Cássio defendeu, o Cássio mais uma vez voltou ainda, inclusive a ser cotado na seleção brasileira, né? O Tafarel foi acompanhar o treino do Corinthians, se não me engano, acho que nessa segunda-feira. Enfim, Marcelo, o Corinthians, como o Ângelo bem frisou aí, tá abrindo uma vantagem na hora certa, na hora errada. É importante manter essa folga de 3 rodadas com relação aos rivais? Então, a gente já passou de 10 rodadas, o campeonato você já não pode mais dizer tá no começo, é muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão. Então, abrir uma vantagem a essa altura do campeonato, quando os outros times ainda tem muita equipe brigando por Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, tem muita equipe com atenção dividida, é interessante você abrir essa vantagem, porque aí quando tiver todo mundo só com o brasileiro em foco, aí obviamente vai ficar pau a pau. Mas o Corinthians abrindo uma vantagem agora, para eles lá na frente isso vai ser ótimo, vai ser excelente. E com o elenco que tem, olha, não gosto de cravar campeão a essa altura do campeonato, né? Mas tá difícil tirar esse título do Corinthians. É verdade, o Corinthians tem um desafio tanto na quarta-feira, né, Angelão? Tem um clássico contra o Palmeiras, que é um jogo para ver ali realmente, para testar a força de ambos os elencos claro que o Corinthians já pegou adversários difíceis nessas 12 rodadas até aqui, mas é um teste tanto, né? É um teste que o Corinthians precisava mesmo. O Palmeiras, claro, está dividindo as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores. Eu acho até que o Palmeiras tem que fazer isso mesmo e tem que focar até Libertadores, que para poder disputar um Mundial no final do ano. Mas é um grande teste para o Corinthians. O Corinthians passar pelo Palmeiras com uma vitória, ou mesmo um empate ali no Allianz Parque, já é um grande resultado. A vitória é melhor ainda, né? E o Palmeiras, ele sofreu a derrota para o Cruzeiro nesse final de semana, que a gente vai falar disso ainda, mas não há como negar que tem um dos grandes elencos do Brasil. Acho que o principal elenco do Brasil é o do Palmeiras, é o mais forte, mas como o Palmeiras está se dividindo e não consegue escalar uma mesma equipe para os jogos seguintes, tem que ficar poupando, isso aí dá uma quebrada, né? Ele perde aquele entrosamento, isso dá uma dificuldade no desempenho do Palmeiras. Mas é um clube fortíssimo e a previsão de um grande jogo na quarta-feira. É verdade. E antes de falar de Palmeiras e Cruzeiro, vamos falar a respeito da vitória do Santos, né? Fez 3-2 sobre o São Paulo, chegou a abrir 3-0 com 3 gols do Copete. O São Paulo foi buscar. O Prato perdeu um pênalti importantíssimo, né, Marcelo? Que no fim das contas acabou custando caro para o São Paulo, 3-2 para o Peixe. O jogo acabou sendo, pelo menos no começo, foi um jogo fraco, tecnicamente falando, muitos erros. O próprio Copete chegou a perder um gol inacreditável. Mas foi melhorando depois, principalmente ele jogou bem o Copete. O Jean Mota, que está sendo contestado por parte da torcida, jogou bem, inclusive dando a assistência em um dos gols.
São Paulo, obviamente, não dá para esperar uma mudança tão repentina com a saída do Rogério, essa transição do Pintado para o Dorival. O time não vai mudar do dia para a noite. Mas por ver essa reação no final do jogo, talvez o torcedor são paulino possa imaginar que o time vai melhorar. Foi por uma infelicidade do Prato não ter conseguido empatar no pênalti, e também teve uma mudança no time que agradou bastante, que foi a entrada do Arboleda, né, o zagueiro equatoriano, que foi muito bem na sua estreia. Verdade, muitos disseram que o Arboleda foi o melhor em campo pelo lado do São Paulino, né? Mas o pênalti acabou fazendo realmente falta. O pênalti sofrido pelo próprio Prato, pelo David Braz, acabou... o São Paulo até esboçou uma reação, né, Ângelo? O Dorival Júnior, apresentado nessa segunda-feira, até pode usar isso a seu favor, mas ainda muito aquém do que precisa ser esse São Paulo, né? É muito aquém, mas a gente estava olhando a escalação do São Paulo ontem, durante o jogo. O São Paulo, nome por nome, é um time muito forte, né? É um time que não é para estar na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, foi o que o Marcelo falou, o jogo começou ruim ali, mas depois, acho que o São Paulo, depois de tomar um 3-0, conseguiu buscar um 3-2, ou até não empatar por causa do pênalti perdido pelo Prato, foi um pecado, digamos assim, entendeu? O pênalti bem batido é o pênalti que entra, mas eu achei que o Prato tirou bem do goleiro, baixou até demais, né? Que a bola bateu, nem voltou pro meio da área, nada disso, acabou saindo. Mas o São Paulo já mostrou, acho, uma outra postura ali, com o Pintado no comando, é claro. Foi só uma transição, que nem o Marcelo, volto a repetir o que o Marcelo falou, e com a chegada do Dorival nesta segunda-feira, com a apresentação dele. São Paulo tem tudo para crescer, não acredito na queda do São Paulo. Achei uma fase, o Rogério Ceni tem grande parte dessa culpa, eu acho. Não só o elenco, mas grande parte dessa culpa. Que não conseguiu dar um padrão de jogo, o São Paulo não jogou. E agora com o Dorival Júnior, acho que o trabalho é tem um técnico, quer não, um técnico experiente, um técnico campeão, e que vai poder fazer esse São Paulo jogar. E eu acho que o São Paulo, claro, chegar numa zona de Libertadores vai ser complicado. Tem muita rodada pela frente. Mas se o São Paulo vai chegar na Sul-Americana ali, isso aí eu acho que tranquilamente. Caiu o São Paulo, não acredito que o São Paulo numa queda do São Paulo. Seria uma coisa, acho, de outro mundo falar que o São Paulo vai estar na segunda divisão do ano que vem. Mas já cresceu bastante, o Arboleda estreou muito bem, que a gente estava falando, e o São Paulo vai se acertar, eu acho. É o tricolor que ocupa aí a vice-lanterna, né, da competição. Pela primeira vez na era dos pontos corridos, o São Paulo chega a uma posição tão baixa na classificação, se eu não me engano. E o Santos é quarto colocado, né? O Santos muito bem... quer dizer, muito bem não. O Santos oscilando muito ainda, mas conseguiu aí encaixar 3 gols com o Copete, que fez realmente uma boa partida. E agora... seguem aí. Vamos ver também se o Dorival vai ter peça para trabalhar, né? Semana a semana o São Paulo vende uma peça ou outra. Vamos ver se a diretoria acalma um pouquinho aí para ver essa questão dos cofres. O Rodrigo Caio pode ser um jogador, se não me engano, já está bem encaminhada a saída dele, né? O Cueva é mais um que pode seguir aí rumo à Europa. São Paulo também nesse desmanche, que é uma situação complicada para o treinador que está chegando, né? Mas o São Paulo já vendeu bastante esse ano, né? Está na hora de dar uma parada. Apesar que esses dois que você falou, acho que devem sair mesmo, né? O Rodrigo Caio, acho que foi o Zenit, se não me engano, da Rússia, que já falou que vai pagar multa contratual para poder levá-lo. E o Cueva, que não está numa boa fase, acabou ficando fora do jogo. Mas eu acho que dependendo dele, até fica no São Paulo ainda, dá um tempinho para poder pegar. Tem aquela fase, né? Joga bem, aí dá uma decaída, às vezes volta a jogar bem e se adapta e fica de novo no time, né? O Dorival pediu hoje na apresentação dele que o São Paulo pare de fazer negócio, né? Pare de negociar jogadores, mas pelo menos acho que o Rodrigo Caio não fica. O Cueva eu tenho minhas dúvidas, mas o Rodrigo Caio já vai embora. O Cueva que pode ir para o futebol turco. Agora falando um pouquinho então a respeito da derrota do Palmeiras, né, 3-1 para o Cruzeiro, assim como a gente havia adiantado aqui na hora que estava falando do Corinthians. Marcelo, Palmeiras naquela situação, né, eu estava ouvindo o jogo pelo rádio ontem e o comentarista dizendo, Palmeiras joga bem ou tem uma certa posse de bola, mas não consegue converter em gols. Ontem foi mais ou menos assim, começou bem, teve um pênalti sobre o Roger Guedes não marcado, mas acabou sofrendo logo os 2 gols do Thiago Neves e também do Romero, né, que teve o desvio na cabeça do Hudson. Enfim, tentou reagir com o gol do William, mas acabou depois sofrendo o 3º gol do Elber. O Palmeiras não jogou mal. Não jogou mal, mas também não foi a melhor atuação da temporada. Foi um jogo ok do Palmeiras, que o resultado não condiz com o que foi a partida. O Palmeiras até começou atacando, não parecia que era um jogo fora de casa. Teve o lance do Roger Guedes, que o time pode ter sentido um pouco, mas as atuações individuais, tinha muita gente indo bem. O Egídio, por exemplo, jogou bem. Mas aí veio o gol que
foi até surpreendente o primeiro gol ali do Thiago Neves, parecia que ele ia cruzar, da posição ninguém esperava que a bola fosse entrar, e aí o Palmeiras sentiu esse primeiro gol, não conseguiu ainda ter uma chance incisiva, sabe o que é? Você tem a posse da bola, fica tocando a bola no campo de ataque, mas não tem nenhuma chance de gol muito clara. Foi o Palmeiras durante quase todo o jogo, tirando a exceção do gol realmente do William, do único gol do Palmeiras, foi uma equipe que criava, mas não concluía. Angelão, suas considerações a respeito desse É Palmeiras? muito em cima disso também do que o Marcelo falou. Eu acho que o Palmeiras ele criou bastante, acabou não fazendo, e o Cruzeiro, nas oportunidades que teve, foi e colocou na rede, que é o principal, né? Foi lá, criou, fez e conseguiu o resultado. Tinha palmeirense aqui no jornal, trabalhando no final de semana aqui, né? E palmeirense criticando o Fernando Praz, falando que ele falhou em pelo menos 2 gols. Eu achei que não, achei que no primeiro gol o Thiago Neves se antecipou bem, conseguiu chutar por cima dele, não teve o que fazer. E no último gol também do Elber, foi um tiro a queima-roupa ali, que não tem como rebater. E, aliás, não tem como não rebater, fica difícil de você encaixar e acabou saindo o gol. Até no primeiro gol do São Paulo, não, do Santos, falando assim, lá na Vila Belmiro, só voltando um pouco, o Renan Ribeiro, ele deu uma rebatida para o meio da área e o Copete acabou fazendo o gol. Então, acho que o Fernando Paz também não pecou, não coloca essa culpa nele. Eu acho que o Cruzeiro criou as oportunidades e marcou. O Palmeiras não, criou, teve a questão do pênalti, mas acabou criando e não colocando para dentro da rede. Verdade. Como a gente citou agora, tem Palmeiras e Corinthians, né, na quarta-feira, que é um baita teste pro Corinthians, é um teste maior ainda pro Palmeiras, né? É um teste maior ainda, mas o Palmeiras parece que voltando com Borja, voltando com Guerra, então já fica um time muito mais forte. É o que eu falo, se desfalca muito as equipes, é um jogo, o treinador não tem uma sequência, não consegue ter uma sequência com o mesmo grupo, você dá aquele padrão, então já entra um, tá machucado, aí tá um suspenso. É claro, são coisas do futebol que acontecem, mas isso dá uma quebrada na sequência e eu acho que o Palmeiras sente muito isso. O Guerra que foi desfalque do Palmeiras na semana passada no jogo lá em Guayaquil contra o Barcelona por causa de um acidente doméstico com o filho, né, que sofreu um afogamento. Nesse fim de semana o Guerra já postou alguns vídeos do filhinho nas redes sociais, o filhinho realmente já está melhor, ele que quis preservar, né, não quis dar boletins médicos a respeito das condições clínicas do filho, mas pelas redes sociais ele postou uma informaçãozinha ou outra, parece que o jovenzinho já está bem, então acho que o Guerra já deve estar com a cabeça totalmente focada no Palmeiras para quarta-feira, para esse clássico contra o Corinthians. Tá certo? Vamos falar então um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro da Série D. O São Bernardo, né, foi a Blumenau, empatou com o Metropolitano por 1-1, um resultado que deixa tudo em aberto para a decisão de sábado às 15 horas no 1º de maio, Marcelo. Ótimo resultado, tudo bem que uma vitória seria um resultado melhor, mas considerando as circunstâncias, o empate fora de casa nunca é um resultado ruim. Ainda mais marcando gol. O São Bernardo tem a vantagem do 0-0 jogando aqui e tem boas chances de classificar, ainda mais pelo que foi apresentado lá em Blumenau. Então, continuo confiante na classificação do São Bernardo para a próxima fase. O Tigre que abriu o placar com o Johnny ainda no primeiro tempo, um cruzamento do lado direito, ele se antecipou a zaga e chutou para o gol e acabou sofrendo um empate ali numa bobeada tremenda da zaga. O Wilson Júnior com certeza vai cobrar muito essa zaga porque ele treina demais essa bola aérea e a zaga falhou, um jogador do Metropolitano subiu ali sozinho e conseguiu vencer o Luiz Daniel, 1-1, Angelão. 1-1, que nem o Marcelo falou, um grande resultado, um de ataque por 0-0 para se classificar. Então a obrigação vai ser do Metropolitano de vir para cima, você pode dar oportunidade para o São Bernardo contra-atacar, ou até nem contra-atacar, já dominar o jogo mesmo desde o começo e fazer os gols que precisa, né? Para garantir essa classificação. O São Bernardo lá chegou a ser dominado no primeiro tempo, no segundo tempo foi o contrário, o São Bernardo ditou as regras do jogo e eu acho que ficou de bom tamanho esse resultado para o São Bernardo. Então, assim como eu havia dito, 15 horas do sábado, o jogo de volta aqui no estádio 1º de maio. O São Bernardo com certeza conta com o apoio da torcida. Ainda não divulgou os preços dos ingressos, mas acredito que deva manter os valores da primeira fase, né? Quando os ingressos eram a 10, 20 e 50, se não me engano, né? 10 arquibancada, 20 a social e 50 a cadeira social. Então, com certeza, o 1º de maio deve receber um bom público aí para apoiar o São Bernardo rumo às oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, agora falando de Copa Paulista, a gente teve aí os dois representantes da região em ação nesse fim de semana e os dois mais uma vez empataram, né, Angelão? São Caetano foi ao Eurico Murcia, ficou no 1-1 com a Portuguesa Santista, enquanto o Água Santa foi a Rua Javari, ficou no 1-1 com o Juventus, com direito a pênalti perdido, né? Um grande azar do Água Santa, né? Acabou saindo na frente com o Flávio Carioca, tomou um empate logo depois.
E no final, quando tinha a chance de matar o jogo e conseguir a primeira vitória na Copa Paulista, o próprio Flávio Carioca acabou chutando para a defesa do goleiro. É início de competição, vão dar uma moral porque o Jorginho falou que ainda tem daquele ritmo de jogo, aquele entrosamento pro elenco, com várias peças que chegaram. Eu acho que o Água Santa ainda vai se encaixar direitinho e vai conseguir mostrar que ele é o que a gente acredita, um dos grandes favoritos, né, ao título. E o São Caetano teve que se driblar um pouco ali, as condições do gramado ali no Eurico Mursa, campo muito duro, estava vendo o Carlos Martins reclamando disso, então ficava invertendo bola para tentar conseguir fazer. No segundo tempo o São Caetano dominou o jogo totalmente, mas não conseguiu colocar na rede. Foi igual o Palmeiras, não dominou, mas criou muito, mas não conseguiu colocar na rede. E foi o que aconteceu com o São Caetano lá na Baixada. É o time campeão da Série A2, praticamente, né? Teve o desfalque do Carlão, que é o atacante de destaque. Mesmo assim, eu acreditava numa melhor apresentação do São Caetano. A bola não entrou, outro empate, mas assim como o Água Santa, acho que vai brigar por esse título aí. São Caetano que fez o gol mais uma vez com o Regis, né? Aproveitando ali rebote numa cabeçada do Eduardo Luiz. Marcelo, você vê aí o São Caetano e o Água Santa no caminho certo? Ainda é muito cedo para qualquer tipo de projeção. Eu já esperava os times um pouco melhor, até encaixados, para ter um melhor rendimento nesse começo. Então, eu acho que com 2 rodadas e ainda mais 2 empates, fica bem difícil você tentar fazer uma projeção de como o time está jogando, se está indo melhor que deveria estar, se está indo muito mal. Ainda mais pelo Água Santa, o Jorginho está pedindo essa paciência com o entrosamento e tal, com a condição física. Com o Água Santa, eu acho que realmente é cedo para fazer qualquer tipo de projeção. Já o São Caetano, que vinha jogando junto praticamente o elenco, ao mesmo que estava jogando a Série A2, não vou dizer que está mal, mas a gente já esperava um pouco melhor, principalmente contra a Portuguesa Santista, que do grupo tem um nível técnico inferior ao do São Caetano. Acho que o grande fator realmente para o São Caetano ter conseguido sair com a virada foi o gramado lá em Santos, que mesmo antes da partida o Martins já estava criticando bastante o gramado do Eurico Mursa, os outros adversários também já tem reclamações. Acho que a Portuguesa Santista podia rever um pouco então as condições do estádio, porque está pegando mal. Já não é de hoje que a Briosa tem esse problema, né? Até mesmo quando o Portuguesa Santista esteve na primeira divisão do Paulista, né? No começo dos anos 2000 já era um problema o estado do gramado do Eurico Mursa. Se você que está aí acompanhando as imagens de São Caetano e Portuguesa Santista, consegue ver aí muita areia subindo, a bola realmente sempre viva nos lances, os goleiros, principalmente o Paes, teve muita dificuldade em algumas bolas, mas no fim das contas 1-1, até que não ficou um mau negócio pro Azulão. Os dois times aí seguem, então, se preparando para a terceira rodada da competição. Mudando agora o assunto para o Campeonato Paulista da segunda divisão, né, que teve a última rodada da primeira fase neste domingo. Todo mundo foi a campo, a não ser o Mauense, né, porque o Guaratinguetá desistiu da competição. E o Sport Clube São Bernardo teve um vacilo aí, perdeu do Osasco por 3-1 e acabou aí perdendo a liderança da chave, enquanto o CAD, num jogo que não valia mais nada, né, ganhou o Duelo Sport por 2-1, Angelão. O CAD se despediu, né, infelizmente já não tinha mais chances. Tomou um monte de sacolada na fase final da primeira fase, da fase classificatória. O Sport Clube de São Bernardo, que tinha deslanchado, chegou a abrir 8 pontos, 7 pontos na frente do segundo colocado, acabou permitindo a virada do Primavera, né, a passagem do Primavera. Mas eu acho que eu estava falando aqui para vocês, eu acho melhor perder agora do que perder na sequência da competição agora, né? Nessa segunda-feira deve ser realizado o sorteio, né, para a Federação Paulista dos grupos da segunda fase. Eu acho que o São Bernardo perdeu o Sport Clube de São Bernardo perdeu quando poderia. Entendeu? Agora tem que mostrar mesmo que aquela campanha inicial, ou de quase toda a primeira fase da competição, não foi por acaso. O time tem potencial e tem condições de brigar por esse acesso aí. Entendeu? O Sport Clube São Bernardo que se classificou como segundo colocado do grupo 4, enquanto... Aliás, do grupo 4 mesmo. E Isso. o Mauense, ou como do grupo 3. Desculpa, o grupo 3 e o Mauense como terceiro do grupo Isso. 4. Marcelo, você tem essa opinião também? A competição começa de verdade agora? A competição realmente começa agora, porque já deu uma funilada, tinha um nível técnico que variava muito, tinha equipes muito fracas, equipes destoando tanto positivamente quanto negativamente. Agora está um pouco mais equilibrado. Mas eu discordo do Ângelo no ponto de que, tudo bem, eu entendo que perdeu quando dava para perder, mas eu acho que essa sequência final não tão boa do Sport Clube São Bernardo pode acabar afetando a moral do time. Se você chegar para uma segunda fase vindo com uma vitória, o time tá empolgado positivamente, chega tipo, tivemos um bom desempenho, talvez perdendo, pode dar um choque no time e falar, poxa, a gente perdeu e vai melhorar, como pode
o time entrar um pouco abatido e acabar perdendo novamente. Só vamos saber depois do sorteio, porque pode vir um grupo difícil ou não. Mas tem que ligar um pouco o sinal de alerta com essas últimas derrotas aí. É verdade. Bom, assim como o Ângelo, então, já adiantou, nessa segunda-feira, a Federação Paulista vai definir os grupos da segunda fase. Os primeiros colocados de cada grupo são cabeças de chave dos próximos grupos, enquanto os segundo, terceiro e quarto colocados serão sorteados nas respectivas chaves. Vamos ver aí se o Sport Clube São Bernardo e o Mauense dão sorte de ficar em grupos teoricamente mais tranquilos. Pode ser inclusive que os dois fiquem na mesma chave. Vamos esperar então. Você acompanha tudo na edição dessa terça-feira do Diário do Grande ABC, na versão impressa e também na online, tá certo? Bom, e finalizando o programa de hoje falando a respeito de automobilismo, né? A gente teve nesse fim de semana as duas principais categorias do mundo em atividade, né? A gente teve o GP da Áustria de Fórmula 1, vencido pelo Valtteri Bottas ali, com um pouco de polêmica, né, Angelão? Se ele queimou ou não a largada no começo da prova. Um GP um pouco moroso, não teve muitas ultrapassagens, se não me engano foram 20 ultrapassagens no total, o que é muito pouco, né? A torcida assiste, eu acredito, esperando ver muitas ultrapassagens e tudo mais. O Felipe Massa terminou na nona colocação, o pódio foi completado por Sebastian Vettel e também por Daniel Ricciardo. E na Fórmula Indy, o Hélio Castro Neves venceu o GP de Iowa. Depois de 3 anos, o Elinho voltou a vencer na categoria, então o automobilismo internacional aí com um destaque brasileiro em e o Massa um pouco discreto na outra. O Elinho é figura carimbada já na Fórmula Indy, né? Está com os títulos nas 500 milhas, tudo. Tem uma vitória importante para a competição, para o campeonato, para ele principalmente. E na Fórmula 1 foi um GP até meio tedioso, para falar a verdade. O Valtteri Bottas, acho que o Vettel tem razão em reclamar, ele deu uma queimadinha na largada ali, mas a Federação Internacional falou que não tem acontecido nada disso. Mas foi um GP meio monótono, mas para o Valtteri Bottas importante, né? A segunda vitória na carreira dele. E para o Vettel também, o segundo lugar é muito importante, agora abriu 20 pontos para o Hamilton, chegou em quarto lugar, depois de ter largado em nono lugar. O Massa, que também tem uma recuperação muito boa. Mas vamos ver agora para o GP de Silverstone no domingo agora, como é que vai ser. Valtteri Bottas com a Mercedes, eu acho que é capaz até de passar o Hamilton daqui a pouco na classificação. Tá vindo bem, acho que o Hamilton deu o carro não ter ajudado, teve a discussão do Hamilton com o Vettel depois no Azerbaijão, né? Então acho que o Valtteri Bottas vai ser a grande surpresa nesse Mundial agora, eu tô achando, tá aparecendo, viu? Tem carro para isso, ele mostrava na Williams já também que ele tinha potencial. Mesmo correndo ao lado do Rubinho, ele mostrava que ele tinha potencial. E eu acho que esse Mundial vai ter muita surpresa ainda. Marcelo? Uhum. Foi uma corrida bem diferente do que a gente viu no Azerbaijão, né? Corrida movimentada, várias trocas de liderança. Foi realmente um passeio do Bottas lá na Áustria. E fica o destaque para como esse campeonato está superando as expectativas, porque depois das últimas temporadas muita gente achava que ia ser mais um domínio da Mercedes e que ia ter uma grande disparidade entre o Hamilton e o Bottas, que ele ia demorar para se adaptar ao carro, que o Hamilton ia dar um baile e que o campeonato ia ser passeio para o Hamilton. Não está sendo isso, ele ficou em quarto na corrida na Áustria, o Vettel abriu mais vantagem, se não me engano são 20 pontos agora na liderança, e para o Vettel o campeonato está indo bem. Pode ser que a Ferrari conquiste o primeiro título de pilotos em um bom tempo, acho que desde a época do Raikkonen não conquista, então está sendo um campeonato bem surpreendente. Silverstone também é uma pista que costuma dar boas corridas, então vamos ver o que acontece lá na Inglaterra nesse fim de semana. É isso aí. Bom, Diário Esportivo então vai ficando por aqui. Destaques finais, Ângelo e Marcelo? Acho que tem que chamar para o clássico mesmo, atenção para o clássico com Palmeiras e Corinthians na quarta-feira. Acho que o Palmeiras, a gente já cansou de falar, de repetir aqui, que é o time que tem o melhor elenco, se vier reforçado pelo Borja, pelo Guerra, vai dar mais trabalho ainda. O Corinthians numa excelente fase e eu acho que tem que ser colocado à prova mesmo contra o atual campeão brasileiro. E acho que é isso aí. Marcelo? Acho interessante a gente também ressaltar o clássico que provavelmente vai ser o jogo do ano, né? Para as duas equipes é muito importante, o Corinthians para disparar de vez ou não, o Palmeiras para tentar mostrar que ainda está vivo ou não, e por ser um clássico, né? Mesmo se os dois times estivessem na zona de rebaixamento, ainda assim seria um jogo excelente. Então vale aí o ressaltar, chamar para o jogo, convidar o pessoal para ir também no 1º de maio, prestigiar o São Bernardo no que pode ser um dos jogos mais importantes da história do time. E uma nota um pouco triste, que foi a demissão do Eduardo Batista do comando do Atlético Paranaense, só com 13 jogos. O Eduardo que treinou o Palmeiras no começo do ano, a torcida pegava no pé, tinha gente que defendia.
mais uma vez o trabalho dele foi encerrado precocemente, como acontece com vários técnicos no Brasil. É verdade, triste, porém não tão, não foi tão surpreendente. Acho que triste mesmo foi o que aconteceu no Flamengo e Vasco, né? Mais uma vez, cenas lamentáveis fora de campo, né? A torcida do Vasco entrou em conflito com a polícia, um torcedor do Vasco acabou morto, depois Eurico Miranda veio a público se desculpar com a torcida do Vasco, enfim, cenas muito tristes, né? Que a gente ainda acaba se deparando no futebol brasileiro, no futebol mundial. Acho que a gente também não pode fechar os olhos, só criticar o Brasil. Isso acontece na Argentina, acontece na Turquia, a gente vê em vários países acontecendo esse problema. Não cabe mais, né? É algo muito primitivo brigar por causa de futebol. Futebol é legal pra gente vir aqui debater, tirar um sarro e tudo mais, mas brigar, ainda mais com a polícia, os vascaínos brigando entre si, assim, uma cena muito, muito triste no Rio de Janeiro. Infelizmente a gente ainda tem que se deparar e comentar notícias assim, mas esperamos que isso mude e quem sabe aí um dia possam liberar que torcedores sentem-se juntos, lado a lado, assim como já foi um dia, que novamente volte a ser assim, tá certo? Realmente reiterando as palavras do Marcelo, torcedor de São Bernardo, compareça ao 1º de maio para apoiar o Tigre, e semana que vem a gente volta com todas as informações, com o resultado do, quem sabe, da classificação do São Bernardo, a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com todas as informações também de São Caetano, Água Santa, rodadas do Campeonato Brasileiro, enfim, muito mais informações, tá certo? Continue interagindo conosco pelas redes sociais, no @esportesdgbc é o nosso Instagram, o diário esportivo @dgbc.com.br é o nosso e-mail, as nossas versões impressa online também bastante informativa, enfim, continue nos acompanhando, tá certo? Uma boa semana a todos, semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, tchau, tchau.